Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre liderança na fazenda. Liderança na fazenda não é um tema especificamente que eu falo. Na verdade, é até a primeira vez que eu vou falar de liderança. O que a gente vai conversar hoje, né? Eu até estudei, trouxe aqui a minha colinha, até porque não é um tema, né, que eu falo sempre, mas eu vejo que é um tema de muita importância. Então, vamos lá. É difícil falar sobre liderança e principalmente liderança em fazenda. E liderança, vamos lá falar de liderança. Liderança é algo que é muito de dentro para fora. Então, é algo que eu enxergo de uma forma, mas pode ser que outra pessoa enxergue de outra forma. Então, eu fiz uma busca hoje, uma pesquisa dos melhores líderes. E eu vou falar muito de mim nessa trajetória. Porque assim, até hoje, nas minhas andanças de fazenda, teve apenas uma líder que me chamou a atenção, que é uma senhora. Ela é uma senhora de 80 anos e eu admiro muito. Porque ela para o ambiente, ela tem um magnetismo pessoal que é algo que nasceu com ela. O magnetismo pessoal dessa produtora rural, ela é muito grande, ela nasceu para ser servida e é algo assim... Ela não é uma líder servidora, não é do perfil dela, mas ela tem um magnetismo pessoal, algo muito grande. É uma inteligência, um carisma que ela tem 80 anos. E foi uma das primeiras fazendas que eu peguei aqui na minha região. Ela é uma pessoa de São Paulo e me chamou, né, em consultoria, trabalhei para ela para mais de um ano e ela nunca deixou, ela sempre foi muito firme. Ela se conectava muito fácil com as pessoas. Além de se conectar muito fácil com as pessoas, ela comunicava muito bem. Ela era uma pessoa culta e ela era, por mais que ela tivesse aquela diferença de classe social, ela conseguia conectar. É uma coisa muito interessante, né? E ela decidia muito fácil as decisões e eu comecei a observar. E aí você vai me fazer pergunta assim, mas vem cá, você tá falando dessa senhora que ela nasceu assim, com certeza a liderança é um dom para ela. Então você tá querendo falar que não é possível ser líder? Eu acredito, eu gosto muito de seguir o Joel J. E ele sempre fala, é um atleta, né, um ex-atleta que participou de Olimpíadas, ele é nadador e hoje ele treina performance. Eu gosto de seguir ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que o sucesso ele é treinável. Se o sucesso é treinável, vamos pensar aqui, a liderança também é treinável. Então, se a gente não nasceu com uma liderança nata, é possível nos tornarmos líderes. É possível. E eu fui fazendo essa jornada. Eu não fiz curso de liderança, mas eu preciso ser líder, porque eu entro numa propriedade rural, muitas vezes comandado por homens que trabalham há mais de 40 anos, para implantar um sistema de gestão, tanto o mapeamento, processos, modelagem, fluxogramas, como sistema software de gestão mesmo. Então eu precisei me tornar líder, porque se eu não torno líder, eu não consigo implantar. Pensa, eu sou uma pessoa que eu fiz uma transição de carreira, eu vim de outra área, eu não sou essencialmente do agro, eu caí no agro de paraquedas e fiquei. Então, para mim, se eu não tivesse liderança, eu não teria continuado, né? Porque eu não tenho quem bate o olho em mim, eu gosto de rock, né? E só que o pessoal começou a falar de mim aqui na região devido aos meus resultados. Eu peguei uma fazenda, o resto veio de indicação. Então, porque se eu, Margarete, fosse bater de porteira em porteira, a pessoa ia me olhar e falar, mas quem que é esse ser? Eu tô aqui, eu tô fazendo 40 anos. Da mesma forma, vê uma pessoa que nem da área só que qual que é o pulo do gato? Ontem eu estava conversando com uma empresária, a gente conversou do pulo do gato. Todo negócio tem o pulo do gato. E quando a gente descobre o pulo do gato, aí a gente muda de patamar, a gente vira a chave, né? E o pulo do gato, no meu caso, é que gestão é gestão em qualquer lugar, né? E no meu caso e no caso de todo mundo. Quem faz gestão de uma indústria alimentícia, de uma fábrica de produtos de limpeza, entra numa fazenda e domina. É muito mais fácil. Eu acho muito mais fácil, porque meu trabalho ele aparece muito mais numa fazenda do que numa indústria. A indústria ela é muito competitiva. Ela quase não consegue competir com China. Pensa bem. Se ela não compete com China, ela já está morta. Então a margem de lucro de uma empresa, por exemplo, de produto de limpeza, é muito mais baixo.
Numa fazenda, os fazendeiros têm muito mais margem, né, para trabalhar, e mesmo assim fica em dificuldade pela falta da gestão. Então, quando a gente fala de liderança, a questão que vem é o seguinte: como que eu faço para ter um time, um time de performance na minha fazenda? Como que eu vou ter liderança com autorresponsabilidade? Será que isso é utopia? Porque uma coisa, pessoal, eu leio muito, eu tenho os livros como os meus mentores, eu adoro ler, porque eu acho fantástico. Eu pego, por exemplo, aqui, esse livro aqui é contado pelo dono do Netflix. Pelo dono do Netflix, ele conta como que é a cultura do Netflix. É claro que aqui é possível, nessa empresa Netflix, como tem uma mão de obra muito qualificada, é possível você ter um time de performance e com autorresponsabilidade e com autogestão. Eles se gerem, eles mesmos. Porque é isso que o Netflix espera dele. Quem entra ali já entra sabendo da cultura. Esses caras ganham muito bem, né? Só que na fazenda não é isso que acontece. Mas eu não. Então pode ser que não seja possível ter todo mundo com a autorresponsabilidade, mas é possível ter um time com resultados. E isso é possível. Então, olha só, eu leio muito sobre liderança. E foi assim que eu fui aprendendo a melhorar a minha performance como líder e entender quem eu sou como líder. Eu preciso primeiro entender quem eu sou, como que eu funciono, como que eu ajo, como que eu reajo, como que eu motivo, quais são os meus valores, o que é importante pra mim, qual é o defeito que eu aguento, qual é o defeito que eu não aguento. Isso é autoconhecimento e líder precisa ter isso, né? Então a gente começa a falar primeiro aqui de autoconhecimento. E eu sei que por vezes é muito difícil, mais difícil para o homem buscar autoconhecimento. Tanto que as mulheres estão entrando agora com o pé no agro e não estão saindo mais. Nós mulheres somos mais abertas a mudanças. E eu tenho trabalhado com muita produtora rural. A produtora rural, ela me compra muito mais fácil que o produtor rural. E o jovem sucessor também me compra mais fácil. Ele é mais, por quê? Mais aberto, né? E primeiro ponto aqui, líder. Se você quer ser líder, tenha autoconhecimento, se conheça como você funciona. Conheça aquilo que é importante, os seus valores, aquilo que você não permite e não tolera de forma alguma. Porque quanto mais você se conhecer, você começa a entender o seu time. E a entender o seu time, passa do princípio dos que você vai contratar pessoas com os valores que nem os seus. E aí você vai falar assim pra mim, mas não existe mão de obra, igual todo produtor rural faz pra mim, não tem mão de obra. Eu falei isso ontem com uma produtora rural. Ela falou, a gente não encontra. Eu falei, é uma atenção seletiva. Você não vê camaro amarelo na rua, mas se você quiser comprar você começa a ver toda hora. Eu falei de uma pessoa para trabalhar com ela lá no financeiro, porque eu não posso nesse momento trabalhar como BPO, pegar o financeiro dela para mim, vai me gerar uma coisa é ser consultora, outra coisa é ter um financeiro de várias fazendas na mão. É uma coisa legal para consultora, eu posso ter receita recorrente, mas eu vou ter que estruturar a equipe. Eu posso estruturar a equipe. Nesse momento de vida, eu tô com questões pessoais que eu não quero. Então, a gente falou de funcionário. Me apareceu agora uma subordinada minha, que há 20 anos atrás eu fui... Não gosto da palavra chefe, não. Mas eu fui líder dela. E ela ganha exatamente aquilo que a gente tava... Ela foi mandada embora do trabalho, muito boa. Muito boa. Eu ensinei muita coisa. E a gente tem um carinho muito grande pela outra e ela pode ser. Então, basicamente, acabou de cair um currículo na minha mão. Por quê? Isso é atenção seletiva. Pessoal, olha só, o Francisco diz uma coisa, transmitir confiança e segurança para os colaboradores. Exatamente, Francisco, só que se você não tem essa confiança e essa segurança dentro de si, você não consegue transmitir pelos colaboradores. E isso acontece muitas vezes com os herdeiros. Porque às vezes eu tô numa consultoria e troca, né, a avó, o avô, o pai, coloca o filho ali. Mas o filho ainda não se sente seguro. Ele não se sente seguro. Se ele não se sente seguro, ele não consegue transmitir. E aí a liderança dele vai ser uma catástrofe, um caos. Isso já aconteceu comigo. A pessoa normalmente se sente muito insegura. E ela quer mostrar que ela sabe, e aí o tiro começa a sair pela culatra. Eu sou consultora, eu não preciso saber de tudo. Muitas vezes aquilo que eu não sei, eu vou falar que eu não sei, mas eu vou buscar. Né? Que é aquilo que a gente fala que é o autoaprendizado. Se eu tenho a consciência de buscar, é mais fácil. Então, olha só, primeiro ponto de um líder com sucesso, autoconhecimento.
Autoconhecimento. Segundo ponto, pessoal, comunicação. Porque, Francisco, pensa aqui comigo. Você pode ter confiança e segurança naquilo que você faz, mas se você não sabe comunicar isso, líder, pessoal, precisa aprender a comunicar. Precisa comunicar. Líder precisa comunicar. É simples, mas não é feito. Comunicação ela é a base de qualquer líder. Comunicação é a alma do ser humano. Se eu tenho falha de comunicação com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho, com os meus funcionários, eu vou sumir do mapa, né? Não tem como. Então, a comunicação, ela é muito importante. E a decisão. Pessoal, líderes tomam decisões. Vocês vão falar, mas isso é básico. Pessoal, tem pessoas, produtores rurais, que estão com dificuldade de tomar decisões naquilo que tange a pessoas. Tenho muito, é super comum. Líderes tomam decisões. A decisão, ela é a base de uma liderança. Lembra que eu falei de comunicação, né? Assim como a conexão coletiva, ela é muito importante, a liderança, ela também parte por decisões. O líder, ele toma decisão. Ele precisa tomar decisões. Porque se eu não consigo, decisão é atitude. Decisão é importante. Você não pode não tomar decisão. Você começa a deixar a sua equipe sem confiança em você. Totalmente sem confiança. Tô pegando aqui as minhas colinhas que eu falei. Comunicação, a questão de se conectar com os outros e a arte de relacionar. A questão do autoconhecimento. E uma coisa interessante que eu vou falar aqui de líder. A desassociação. A desassociação. O que é isso? Você já sentiu que muitas vezes tá tudo certo na sua vida, mas que você sente um vazio tão grande, parece que tá tudo ruim, você não entende? A família tá bem, seu trabalho tá bem, você tá com dinheiro no banco, você não tá devendo ninguém, as coisas estão fluindo, a sua saúde tá boa, mas você sente que a sua cabeça não tá legal? Eu já senti isso. Então, o contrário dá pra fazer. Olha isso. Vamos supor que você tem pouco dinheiro na sua conta bancária, você tá devendo todo mundo, Você tá devendo revenda, não sabe como que paga, o seu crédito tá começando a negativar, pode ser que você venha separar da sua esposa, o filho tá adolescente, tá dando trabalho e não tá nada legal. Mas quando você usa a técnica de desassociação, tá tudo ruim, mas a sua cabeça tá boa. É possível fazer o contrário também. Você desassocia, você começa a se ver como um observador. E desassociar é uma ferramenta de líder muito, muito interessante. E isso é de neurociência. Esteja na sua fazenda e comece a desassociar. Por que o consultor é importante? Porque eu não estou envolvido com ninguém da sua fazenda. Eu não estou envolvido com seu irmão, com seu pai, com seu filho, com seus funcionários. Então, quando eu chego uma pessoa de fora. Além de eu ter um pouco mais de conhecimento em gestão, não estou falando de produção, óbvio que ainda tem a alma do negócio é você, é o produtor rural, ou é o seu cliente, produtor rural, mas se eu consigo o negócio, rapidamente eu mapeio o conhecimento que está com ele. Eu tenho técnica de pegar esse conhecimento, eu mapeio até com post-it, e rápido eu pego. E aí eu vou para a parte de estruturação da gestão, Isso é levantamento de requisitos, é uma metodologia de consultor. Então, se eu chego ali, eu chego com uma cabeça de fora, eu já chego desassociada, certo? Desassociada, por isso que o consultor não pode se tornar funcionário. Olha, entrou o pessoal da fotogrametria, ele falou boa noite, parabéns, muito obrigada. Pessoal, quem tá aqui, manda essa live de liderança em fazenda para quem possa interessar. Eu vejo que é importante, é um tema pertinente, é a primeira vez que eu falo dele mesmo. E é um tema que eu vejo que é importante. Na verdade, eu nunca palestrei, nunca falei de liderança. Mas eu acredito muito na minha liderança. Minha liderança, ela existe. Eu sou muito mais uma líder influenciadora do que uma líder autoritária. Até porque eu entro de fora, eu não posso, querendo sentar já na janelinha. Cheguei atrasada, então, assim, é preciso muita humildade para fazer o que eu faço, da forma como eu faço e para dar resultado. Até porque o meu resultado não é nunca meu, é do cliente. É um trabalho, envolvimento dele comigo. E a desassociação é uma ferramenta da neurociência para líderes.
É quando você começa a observar a situação como observador. É quando você olha a sua fazenda e você sai dela e você começa a perceber com o olhar quais os problemas que estão tendo ali. Então vamos lá. Algumas ferramentas, algumas coisas que o líder precisa ter. Tá? Porque às vezes você é empresário, mas você não é líder. Às vezes você é fazendeiro, mas você não é líder. Às vezes você tem indústria, mas você não é líder. Às vezes você é professor, mas você não é líder. Só que normalmente professores são líderes, porque senão eles não conseguiriam dar aulas. Porque aí começa um vucu-vucu dentro da sala que você não consegue, tá ficando cada vez mais difícil. Eu dei aula há 16 anos. Então, não significa que porque você herdou uma propriedade rural que você é líder, tá? O líder, ele sabe, ele se autoconhece, ele sabe se comunicar, ele toma decisões difíceis, o líder ele desassocia, ele começa a ouvir os problemas de fora, o líder ele se reinventa, o líder sabe que ele está na área digital, o líder conhece suas habilidades, seus pontos fortes e aqueles que precisa melhorar. O líder mapeia habilidades em pessoas e o líder entende o funcionário, aquilo que ele age, aquilo que ele reage, aquilo que ele tolera e aquilo que ele não gosta. E pessoal, quem tá parado na inércia é só andar para trás, vai ficar cada vez mais difícil, porque está vindo novas gerações com novos valores. Esse pessoal não tá, eles vêm com uma questão de pegada maior de qualidade de vida. Não é como eu da geração X aqui com quase 50 anos, que a gente trabalhava para morrer, que era bonito ser workaholic, que era bonito ser viciado em trabalho. Eles vêm com uma pegada de, opa, eu preciso ter a minha saúde mental. Então é preciso saber como lidar com todas as gerações. Com todas as gerações. Porque fatalmente você vai trabalhar com meninos de 20, pessoas de 20 e poucos anos. Primeiro estagiário, primeiro funcionário que eu peguei de 23 anos, eu tive dificuldade. Eu tive que entender como é que ele pensa e como é que ele age, o que é importante para ele, para eu poder me adequar. Eu vou mandar ele embora? Qual é a chance de chegar outro igual a ele? É a mesma coisa assim, é a mesma coisa casamento. Eu vou trocar? Qual que é a chance de vir um igualzinho? É a mesma coisa, gente. Entende? Então a liderança, ela faz parte das nossas vidas. Ela faz parte, queira você ou não, a sua vida se torna mais fácil quando você se autoconhece. Quando você relaciona melhor com as pessoas, quando você se conecta, quando você comunica, quando você não fica em cima do muro, você assume uma posição e você toma decisão, quando você se reinventa, quando você investe no seu autodesenvolvimento. E quando você enxerga que nós estamos num agro 5.0, daqui a pouco é a agro 10.0, que a era digital, a velocidade é tudo. E quem não faz nada tá ficando automaticamente para trás. Gente, é uma inércia. Se eu fico na inércia, eu tô para trás. Não importa se você tem 70, 80 anos, nunca é tarde para aprender. Antes tarde do que nunca. Eu nunca fiz curso de liderança, eu tenho uns livros como os meus mentores. Eu acho fantástico ler. Porque quando eu leio, eu vejo o que está na cabeça da pessoa. Aquele livrinho vermelho ali, quem escreveu foi o dono da Netflix. Pô, é um cara de respeito, não é? Então deixa eu entender como é que ele fez uma cultura na empresa dele de autorresponsabilidade com responsabilidade. Autogerenciamento, autoliberdade com responsabilidade. O cara é livre. Pessoa no Netflix escolhe quanto tempo de férias que ele quer ter. Gente, eu sei que isso é uma utopia para a área rural. Eu não tô falando, é muito difícil implantar, mexer em cultura. Você não pode nem falar pro produtor rural, pro fazendeiro, você vai mexer em cultura. Eu sei disso. É complicado mesmo, mas a gente tem que começar a falar dessas coisas para esse vídeo chegar ao maior número possível de pessoas, para despertar um pouco, sabe? As ideias podem ser novas pro agro, mas elas são antigas em outro setor. Pessoal, está se falando em management, gerenciamento 3.0. Em empresa agora, não tem mais a cultura de líder autoritário, não. Principalmente pra galera que tá entrando no mercado de trabalho de 20 e poucos anos. A gente precisa mudar. Eu tô com quase 50 anos. Eu vou contratar pessoas para trabalhar comigo, crescendo, estratégia no momento certo. Eu vou contratar quem? Nem sempre o funcionário vai chegar pronto pra mim. Eu vou ter que treinar ele. Então, pessoal, liderança é treinável. Sucesso é treinável. Investimento em autodesenvolvimento, eu até quero fazer um curso de liderança. Eu até quero fazer.
Porque eu tenho falado que eu acho fantástico. Normalmente o meu mentor de liderança são os livros que eu gosto de ler. Eu pego a perspectiva dos donos das empresas e eu consigo trazer para o meu dia a dia. Eu tenho uma boa memória. E eu também escrevo, eu tenho ali, tem meu quadro, tem anotações, eu sou agarrada, toda trabalhada no post-it, tenho bloco de notas, eu sempre vou lendo. Porque eu tenho que me reinventar. Imagina um consultor dinossauro. Imagina se eu não leio, se eu não sei uma ferramenta legal para implantar, se eu não sei um software de gestão. É claro, gente, quando eu falo de liderança, eu falo de habilidades comportamentais. Nada me adianta eu ter habilidades comportamentais se eu não tiver minhas habilidades técnicas. É o famoso chá que eu sempre falo por aqui. O conhecimento, eu nem estou falando de conhecimento técnico agora. Eu preciso ter conhecimento técnico, eu preciso adquirir. Seja em livros, seja em faculdade, seja em cursos, Não vou dirigir um trator só com essas habilidades que eu tenho, eu preciso ter habilidade técnica, óbvio. Eu nem tô nem falando disso. A habilidade técnica é super importante, ela é sine qua non, ela é condição para você pelo menos sentar numa mesa e trocar uma ideia com a pessoa. Então, habilidade técnica, isso precisa. Habilidade comportamental você vai adquirindo, e desde que você tenha atitude, liderança é atitude. Liderança é atitude para tomar decisão, atitude para se autoconhecer, atitude para investir, atitude para comunicar, atitude para entender algumas ferramentas de neurociência, a desassociação que eu falei. Então, isso tudo, você pode pagar caro. Paga caro. Vai lá na palestra de qualquer bambambam aí da liderança. Ele vai contar melhor do que eu, porque ele é um palestrante renomado. Ele vai contar melhor do que eu. Mas no fundo vai ser isso. Porque todo líder precisa comunicar, tomar atitude, decidir, conectar com pessoas, entender quem ele é, se reinventar, entender que a era digital, a velocidade, ela tá muito importante. Não é isso? Você pode pagar caro, você vai pagar 5 mil reais, o cara vai te falar isso. A diferença é que ele vai te dar ferramentas. Igual eu te dei uma de ferramenta de desassociação, ele vai treinar mais com você. Não vai ser um bate-papo de meia hora. Porque aqui é um bate-papo de meia hora. E meu objetivo aqui é sempre transformar fazendas em empresas de verdade, porque são. Entende? Se um sucessor, ele pega uma empresa, ele herdou do pai que faleceu ou que acontece qualquer coisa, a sua vida, a vida desse produtor rural vai ficar mais fácil a partir do momento que ele melhora as habilidades técnicas, as habilidades comportamentais, as habilidades de liderança. Por vezes é mais fácil, adquirir o técnico do que adquirir a habilidade comportamental. Dói mais. A gente se conhecer dói muito. Porque quando a gente se autoconhece, a gente vê também, a gente se olha no espelho e vê o nosso lado negro, a sombra. E a gente percebe muitas vezes que nós não somos tão bons quanto a gente acha que a gente é. Entende? Mas a partir do momento que você tem ferramentas, tem ferramenta muito boa como o Enneagrama. Enneagrama foi uma ferramenta que me ajudou demais, porque eu me conheci e eu consigo mapear um pouquinho o perfil do outro na fazenda. Já fiz PNL, já fiz Enneagrama, já fiz Instituto Hoffman, já fiz Instituto Você, já fiz muita coisa para me autoconhecer, porque desde que eu quis trabalhar autônoma e eu não queria que ninguém fosse meu chefe, eu tive que estudar habilidades, e é uma jornada. É uma jornada. Já perdi as estribeiras. Já caí. A pessoa jogou um anzol e eu caí na dela. Tá? E eu me arrependi amargamente. Tá? Então a gente precisa treinar a mente pra gente não morder a isca. Não foi nem no agro. Até que no agro eu nunca perdi as estribeiras, não. Eu já entrei mais madura. Mas eu, há um tempo atrás, eu nem era tão novinha nada, já tinha uns 35, sei lá, por aí. Eu fui dar aula e eu entrei numa aula insustentável, com uma turma insustentável. Eu ficava lá falando que nem uma doida e ninguém prestava atenção em mim. E professor, você tem que manter a aluna em sala, as pessoas vêm saindo, acaba com a sua reputação. Era uma turma assim já. Todo professor sabia. Mas eu não aguentei. Sabe o que eu fiz, gente? Eu saí de sala. Larguei isso falando sozinho, saí de sala. Eu achei que eu tivesse ganhado na Mega Sena, saí de sala. Saí de sala. E fui embora. No dia seguinte liga meu coordenador e eu saí de sala mesmo, e foda-se. Depois outro dia eu fui demitida. Aí o seguinte, eu sempre fui uma pessoa que gerou muito emprego pra mim. Eu já dava aula em outra faculdade também, ok. Mas a minha reputação, né, gente? A gente trabalha com reputação.
Eu acho que mais importante que dinheiro é reputação. Mais importante que dinheiro é network, porque dinheiro é networking. Networking é dinheiro. A minha reputação, eu trabalho com indicação. Um vai indicando o outro, que vai indicando o outro. Um produtor rural teve um resultado comigo, aí ele me indica para outro. Aí, se eu tenho uma reputação de estourada, eu não vou pra fazenda nenhuma, né? Óbvio que não. E eu me arrependo amargamente de ter feito isso. Era aula, era outro contexto. Eu fiz, e aí meu coordenador ligou, eu falei, eu bati no peito, eu fui a fodona, né? Conclusão, me ferrei. Me arrependo. Tá? Eu me arrependo. Não foi legal pra mim. Eu me arrependo. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito diferente. Era melhor eu ter pedido pra sair do que ter sido demitida. Não que ser demitida, né? Tudo bem, mas ficou feio pra mim, né? Eu fiquei sei lá. Então, assim, líder tem que treinar a mente. Que a gente não pode morder o anzol. A gente tem uma liberdade emocional. Né? Então, o líder que toda hora fica dando piti, fica gritando, fica usando de autoridade, subterfúgio, sabe o que acontece? A hora que ele vira as costas, o pessoal morde e ri da cara dele. Vira chacota. Vira chacota, gente. Tá? Então, assim, tudo isso faz parte de liderança. E existem ferramentas, né? Ferramentas, gatilhos, âncoras pra gente trabalhar, PNL, um tanto de curso. Mas, aquilo que eu te falei, liderança não foge muito disso. Não foge. Você pode pagar 5 mil reais no curso. Só que vai ser uma semana a pessoa te ensinando a desenvolver isso. A te autoconhecer, a treinar sua comunicação, a treinar atitude, a não ficar em cima do muro, a treinar sua mente. Você vai ser confrontado, desafiado, a ter um pouco de melhorar um pouco aí seu prumo, conexão coletiva. Você não vai sair muito disso. Só que aí existem as ferramentas aqui, óbvio, é um bate-papo. Então, deixa eu ver. O pessoal da Jardule diz o seguinte, olha, ser líder é ter o conhecimento em perguntar a seu liderado. Exatamente, isso aí tinha faltado pra mim aqui. Faça perguntas, deixa a pessoa aprender a pensar. Nossa, exatamente. O que ele pensa sobre a sua liderança, se líder ser humilde, terá o poder de crescer. Faça perguntas, né? A estratégia das perguntas ela é excelente. Só que é uma coisa, né? Precisa ter muita maturidade para feedback. E muitas vezes o funcionário ele não vai te dar um feedback pelo medo que ele tem de perder o emprego. Então, para isso, é preciso estabelecer a cultura do feedback. A gente precisa treinar a dar feedback, mas também a receber. Digital vem com tudo. Digital já ainda está no começo, mas, pessoal, o futuro é visual. Igual eu tô falando aqui, isso vai ser currículo. Eu não sei falar. Mas aqui, olha, tem vários tipos de ferramentas de falar. Eu posso falar, eu posso escrever. Então, e é treino também, gente. Eu tenho cada vídeo meu e eu ainda posso melhorar muito mais, ainda vou melhorar muito mais, se Deus quiser. E assim, mas, nossa, no começo, uma vez eu comecei a gravar no Instagram aqui uns 2 anos atrás, eu mostrei para um produtor rural, fui fazer uma apresentação e riu na minha cara. Então a gente leva muita crítica, né? E é bom, porque a gente melhora, certo? Aí eu gosto que o cliente, quando ele reclama, é porque ele tá gostando do meu trabalho. Porque ele quer discutir comigo alguma coisa, ele quer dar o feedback e eu vou melhorar. Aquele que não quer, que não me quer, ele simplesmente some, ele já quebra a relação comigo. Eu tinha no começo, eu sou consultora há mais de 10 anos, no começo eu não conseguia levar uma consultoria para mais de ano, sabe? E eu ficava encasquetada e eu tive que estudar muito. Base para consultoria longeva, que fazenda é mais longe, é relacionamento. Não foge disso também, relacionamento com o produtor, envolvimento do produtor comigo. Jason Alves disse o seguinte: você acha que um homem de 20 anos pode liderar uma equipe? Lógico, gente. Claro, Jason, é treinável. Gente, vem cá entre nós. Quais os melhores líderes natos que a gente tem no Brasil? Eu vou te responder que é o traficante do PCC e do Comando Vermelho. Quantos anos você acha que esse cara tem? Mas ele mata a gente. Mata, ele tem umas ferramentas que é mais eficazes. Mas, ele chegou lá no topo. Traficante de 40 anos você quase não vê. Traficante de 30, muito pouco. Você vai estar o cara lá da favela, ele lidera. Com 20 anos, ele lidera um tráfico, Jason. Por que você não pode liderar? Óbvio que você vai liderar. Você vai liderar. Primeira vez que eu fui entrar para dar aula, eu entro para dar consultoria,
É com gente com 20 anos mais velha que eu. Já tá quase 12, né? Mas ué. Quando eu comecei a dar aula, eu tinha 25 anos, eu dava aula pra gente de 50 anos. Não, você lidera. Só que, Jason, você precisa treinar. Se autoconheça, eu sou repetitiva, gente. Se autoconheça, porque tem pessoas que chegam agora. Se autoconheça, invista no seu desenvolvimento pessoal, se conecte com pessoas, invista em ferramentas de conexão, desassocie, não saia do prumo, e comece aí na contramão da sua geração, tá? Eu adoro a sua geração. Meu filho tem 16 anos, adoro juventude, adoro jovens, gosto de estar no meio entre eles, aprendo muito, me reinvento sempre. Meu menino é muito bom em muitas coisas, ele que já me ensina tudo. E assim, eu falo muito pro meu menino, porque quando a gente começa na carreira e na liderança, muitas vezes você não vai ter equilíbrio, Jason. Isso é muito importante. Muitas vezes a vida é um pêndulo. Você vai do 0 ao 80, do 8 ao 80. Muitas vezes você vai ter que trabalhar demais para chegar onde você quer. E às vezes você vai ter que deixar um pouquinho o seu lazer um pouco de lado, sabe? Equalizar um pouco isso da sua geração com um pouco isso da minha geração, que a gente já era muito viciado em trabalho. Né, homens, meu pai foi assim, eu algumas vezes, né, eu acho que a maternidade foi muito boa pra mim, porque eu pude lidar com outras habilidades, porque eu já dormi em emprego, né, no começo dos meus 20 anos, aí trabalhei com comércio exterior, eu viajava o mundo todo negociando, eu dormi em emprego, eu era casada de pouquinho e o trabalho era primeiro lugar na minha vida. Hoje a minha família é o primeiro lugar na minha vida, mas eu precisei desequilibrar para equilibrar. Então aproveite agora a sua energia de 20 anos e se autoconheça, invista em você, aquilo que você investiu em você, para você se tornar o melhor líder, para sua inteligência emocional, você vai conseguir se destacar muito, você vai ser um líder. E lembra, o traficante lá, às vezes ele é menor que você, ele lidera. É verdade, trabalho como monitoramento, saúde de vegetação. Tem hora que estressa. Gente, estressa muito. Já pensei em mudar de áreas várias vezes. Eu tava em outra área, eu queria mudar de área. Mas a gente tem que firmar e ter foco, sabe? Estressa, gente. Todo mundo estressa. O Claudeir trabalha com liderança. Claudeir que bateu palminha, não sei se você tá aqui ainda. Eu vou fazer um curso dele de líder agro experience ou liderança. Ele trabalha com liderança. Claudeir, eu expliquei que pode ser que não fuja disso, mas eu não tenho as técnicas. Eu tenho as técnicas pra mim. Tiago disse, Tiago é um querido, um super consultor do agro, que hoje é um gerente de projetos na usina de cana aqui perto. Minha região é muito de cana. No meu ponto de vista, líder perfeito não existe, mas o líder servidor sim. Eu diria, Tiago, que nem o líder servidor perfeito existe, porque nós somos pessoas. E perfeição passou longe de nós. Nós estamos em constante construção, reinvenção, e que se a gente acha que a gente é perfeito, o que é muito bom, a gente tá arrogante, tá? Quando a gente se acha demais, tem que dar... Eu vejo assim, sabe? O que eu penso? Eu sei que eu tenho que entrar numa fazenda, eu tenho que entrar assim. E deixar um produtor um pouco aqui. Ele precisa disso nesse momento. Esse cara aqui tá vulnerável. Ele precisa que eu lidere. À medida que eu vou transmitindo conhecimento aqui, eu vou igualando com ele. Mas eu também não caio, não. Certo? Então, líder servidor. Exatamente, servir as pessoas. Sabe, servir é um gesto de humanidade. Isso conecta. Escutar o outro conecta. Eu tinha dificuldade demais de escutar. Sabe o que me ensinou a escutar? Primeiro que eu sou mãe, né? E segundo, que eu fiz teatro. E eu precisei conectar com outras pessoas. Eu era dispersa. Se a pessoa falasse alguma coisa que eu não estava interessada, eu divagava. E o teatro me ajudou muito a prestar atenção no outro, porque pra você, numa cena, você precisa prestar atenção no outro, você precisa conectar com o outro, né? Senão você não me ajudou. Então, eu tenho 24 anos, sou um líder de uma fazenda há 3 anos, até agora nunca tive problemas. Jason, pode ser que você seja um líder nato. Pode ser.
Pode ser, existem líderes natos e líderes que vão precisar treinar. Pode ser que você seja um líder nato. E aí você vai precisar só melhorar, tá? Só melhorar, Jason. Temos que ter diálogo e aprender a olhar o ponto de vista de outras pessoas. Então, com certeza, você é um líder que respeita o ponto de vista do outro e você é um líder que já tem algo bom em comunicação. Meu filho é muito bom em comunicação, tem 16 anos. E foi criado comigo em consultoria, em aula, conhece fábrica, fiz muita viagem com ele, viagem de pedagógica. Então, ele é um menino que ele se comunica muito bem. Meu filho se comunica muito bem. E então, Jason, com certeza você é bom na comunicação e na conexão com pessoas, porque quando você tem empatia de olhar o ponto de vista do outro, isso indica que você tem conexão, tá? O que às vezes, mas você tem que olhar, tem pontos para melhorar, tá, Jason? Porque todos nós temos. Você com certeza toma boas decisões e você com certeza, mas mesmo assim, invista em você, tá? Margarete, adoro o Arley. O Arley, ele é um agrônomo direto dos Estados Unidos. Margarete, o que um líder de uma fazenda tem... quando ele tem alguém que não deixa ser liderado, eu diria que manda embora, tá, o Arley? Eu diria que manda embora, porque assim, muitas vezes você tem um time de vendas com um cara muito bom, um cara muito produtivo. Na verdade, assim, tem que olhar, Arley, quando o funcionário ele tá muito resistente e ele não quer te acompanhar na mudança, na evolução, é melhor mandar embora. Mas primeiro dá uns feedbacks, uns 2 feedbacks, aí no terceiro manda embora. Agora, se esse cara aí que não deixa ser liderado, se ele veste a camisa da empresa, se ele veste a camisa da empresa, a cultura da empresa, você tem que observar ele, porque às vezes ele é um líder nato. E às vezes ele tem uma liderança informal. E se ele tem uma liderança informal, às vezes é melhor você formalizar essa liderança. Aí, no caso, o líder acima dele pode ser que dança. Você entende? Você tem que... Porque assim, ó... por que esse cara não se deixa ser liderado? Porque ele é líder? Ou porque ele é resistente? Se ele for líder, você tem que aproveitar a liderança dele. Claro, se for pro bem, né? Quando eu falo do traficante, ele aproveita a liderança dele e vai pro mal. Óbvio. Então, eu diria isso, Arley. Que ele tem que você tem que olhar o perfil dessa pessoa, ver onde ela se encaixa melhor. Às vezes ela não tá deixando ser liderada porque também tem algum problema com o líder dela. Então a gente tem que ver que às vezes os dois juntos não deram certo. Você muda essa pessoa de setor e ela vai render muito mais. Essa é uma opção. 2, pode ser que essa pessoa se torne líder, ou talvez em algum setor, ou mesmo nesse que ela está. Ou pode ser que essa pessoa seja mandada embora. Então, tem que analisar caso a caso, né? Todo caso, porque as pessoas não são iguais, né? Então, tem que analisar caso a caso. Pessoal, eu agradeço muito quem ficou até aqui. Eu estou aqui todas as quartas-feiras, às 8h30, trazendo um tema pertinente à gestão de fazendas, à gestão do agronegócio, agroindústria, pecuária. Então, agradeço muito. Chamem, convidem pessoas para estar aqui. A gente não vê tantas pessoas falando desse tema. É um tema importante, é algo que precisa, é algo que difere o produtor que tem mais dinheiro do que tem menos. O que fazer? O intraempreendedor, exatamente, o Arley. Então a gente tem que... O Arley, eu tô com saudade de você. Você pode me chamar pra gente conversar, tá? Eu tô com muita saudade de você e pode ser que eu vá para os Estados Unidos no final do ano, pra Miami. Então, pessoal... Coisa boa de trabalhar remoto, né? Trabalhar remoto é muito bom. Vou visitar o Arley lá em Miami. O Arley foi um querido, um mentorado meu e eu aprendi muito com ele. Eu aprendi muito com o Arley. E foi uma troca, uma conexão muito boa. Pessoal, eu agradeço muito.